Sua Excelência, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, está aberta esta sessão comemorativa dos 150 anos da fundação da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense. Tem a palavra o Sr. Presidente da Direção da Sociedade e Regente da Filarmónica, Maestro João Marcelino Alves Costa. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Excelentíssimo Sr. Diretor Regional dos Assuntos Culturais, em representação do Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Educação e Cultura, Excelentíssimo Sr. Subdiretor Regional da Saúde, em representação da Excelentíssima Senhora Secretária Regional da Saúde, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara da Praia da Vitória, em representação da Senhora Presidente, Excelentíssima Senhora e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Angra, Reverendíssimo Vigário Episcopal para o Clero e Formação, Reverendíssimo Reitor do Santuário Nossa Senhora dos Milagres, Excelentíssimo Senhor Representantes das várias filarmónicas que responderam ao nosso convite, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Serreta, Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral desta Sociedade, caros músicos, sócios da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à Serreta. A vossa presença nas celebrações do 150º aniversário da nossa Filarmónica muito nos honra. A Filarmónica Recreio Serretense, que foi fundada a 4 de dezembro de 1873 como Filarmónica Serretense, Sociedade Musical de Instrução e Recreio, orgulha-se de pertencer ao pequeno número de filarmónicas dos Açores fundadas durante o século XIX e de ser atualmente a filarmónica mais antiga da Ilha Terceira e a 13ª dos Açores em atividade ininterrupta. Isto é notável, sobretudo se considerarmos que esta filarmónica foi fundada apenas 11 anos após a Serreta ser elevada à freguesia. De a Serreta ser, à época, a freguesia mais isolada da Terceira e a mais distante das sedes do poder da ilha, e de ser hoje a freguesia menos povoada da Ilha Terceira. Quase podemos dizer que a fundação e a atividade permanente desta filarmónica parecem um milagre. Não fosse Nossa Senhora dos Milagres a padroeira da Serreta e da Filarmónica. Porém, é mais justo dizer que se trata não de um milagre, mas antes do resultado do esforço e da vontade dos habitantes da nossa freguesia, que ao longo destes 150 anos se mantiveram unidos, colaborando na medida das suas possibilidades, para que a pequena Filarmónica dos primeiros anos se transformasse na Filarmónica que é hoje, contando com cerca de 50 elementos de ambos os sexos e com idades compreendidas entre os 9 e os 68 anos. É uma honra para mim que me estreei como músico desta Filarmónica vai para 50 anos, depois de nela ter feito a minha aprendizagem, desempenhar as funções do seu regente desde 1994, sucedendo a 3 homens ilustres, o Sr. Francisco de Sousa Cota, fundador e regente de 1873 a 1905, o Sr. José de Sousa Diniz, regente de 1905 a 1958, e o Sr. Manuel Gonçalves Duarte, que a gente conhecia por Tiveiga, regente de 1958 a 1990. Mas sei que quando chegar o momento de me... Quando chegar o momento de me afastar, existem na Filarmónica vários músicos capazes de continuar neste trabalho, que é sobretudo uma missão. Os homens e as mulheres, alguns deles ainda crianças e adolescentes, que acompanham a Filarmónica Recreio Serretense, são os dignos continuadores do trabalho
de muitas centenas de antepassados seus, que em muitos casos a única escola que conheceram foi a da Filarmónica, que tiveram a capacidade de sonhar e de, com muito esforço, sacrifício e dedicação, tornar realidade os seus sonhos. A todos estes, e em nome de todos os músicos da Filarmónica e sócios da sociedade, quero prestar a minha homenagem. Entre esses, não podemos esquecer os nossos imigrantes, que saíram da ilha à procura de melhores condições de vida, mas não esqueceram a Filarmónica, à qual deram o seu contributo enquanto músicos ou dirigentes, e que ainda hoje têm orgulho de a ela terem pertencido, como demonstra a carta que recebemos do Carlos Norberto, imigrante dos Estados Unidos, da América, que passo a ler. Mas, mesmo estando longe, quero participar na grande festa dos 150 anos da minha Filarmónica Recreio Serratense. Recordo aquele terceiro domingo da Quaresma de 1977, na Pressão de Passos, quando fiz parte da Filarmónica pela primeira vez. Foi uma autêntica procissão de penitência. Levava contrabaixo, mas não toquei nota alguma. Quando aproximava o bocal dos lábios, desacertava o passo. Levava 10 minutos para voltar a assustar. Era mesmo um dó abaixo da linha. Também o Jorge Álamo, o José António Bento e o José Miranda fizeram a sua estreia. Fiz parte da Filarmónica há apenas 6 anos. Mas foi o bastante para criar um amor que ficou para sempre na alma. Aprendi a amar a Filarmónica com os seus exemplos de sacrifício e dedicação dos senhores Luís Candeias, Manuel Professor e o regente Manuel Veiga. Quanta música este homem copiou! Fazer parte da Filarmónica foi importante na minha juventude. Aprendi a amar a Filarmónica e a Serreta. Um amor que ficou para sempre na alma. Parabéns ao regente, músicos e diretores que, com o seu trabalho, dedicação e talento, deram continuação a um trabalho que se iniciou há 150 anos. Parabéns ao povo da Serreta, que sempre amou e apoiou a sua Filarmónica. Parabéns à Sociedade Filarmónica Recreio Serratense pelos seus 150 anos. Um abraço, Carlos Ribeira. Bem-ajam a todos. Temos tendência a esquecer os músicos ou dirigentes que em determinado período da sua vida deram o seu contributo à Filarmónica e que depois, por variados motivos, deixaram de o fazer. O que é certo é que todos eles fazem parte da história destes 150 anos e temos que reconhecer isso. No entanto, muito mais temos que reconhecer aqueles que dão uma vida inteira a esta casa, como é o caso de muitos músicos que tocaram 50 ou mais anos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, quero agradecer a colaboração e o apoio que tem dispensado a esta instituição, porque sem isto não conseguiríamos concluir os projetos que ambicionamos. Sr. Professor Dr. Luís Fagundes Duarte, obrigado por ter aceito o convite para escrever o livro que hoje vamos lançar. Também quero agradecer a colaboração do mestre Paulo Filipe Borges, no apoio que deu na pesquisa de documentos e em outras tarefas imprescindíveis para a preparação do livro que hoje apresentamos. Quero ainda agradecer às pessoas que ao longo do ano servem no bar da sociedade, após terminar o seu dia de trabalho, e de um modo geral a todos os que colaboraram connosco para que a sociedade e a Filarmónica possam existir e desempenhar o seu trabalho. E de um modo muito especial ao Sr. Manuel Martins, que durante o dia vai mantendo a porta aberta desta casa. Um agradecimento especial aos músicos de outras filarmónicas que nos vêm ajudar. Como já disse, os músicos que atualmente compõem a Filarmónica são os dignos continuadores dos nossos antepassados e devem sentir-se orgulhosos por continuarem um projeto iniciado há 150 anos, sem interrupções, para que daqui a 50 anos, os mais jovens, daqui a 50 anos,
deles possam comemorar o segundo centenário da Filarmónica Recreio Serretense. Bem-ajam a todos. Obrigado. Para proceder à apresentação do livro comemorativo desta efeméride, tem a palavra do seu autor, professor Dr. Luís Fagundes Duarte. Muito obrigado. Depois daquela ovação que o João teve quando foi chamado aqui, eu devia estar calado, porque de facto se há, para além de todos aqueles que fazem parte da Filarmónica e da sociedade, se há algum herói aqui, é este homem. No livro há uma fotografia da Filarmónica aqui há umas semanas, em que ele é o mais pequenino, tinha mais ou menos o tamanho ali do Augusto e do Júlio, era um bocadinho mais velho, mas era músico desta casa e é um homem que de facto consegue manter, e via-se pela ovação que foi feita quando ele se dirigiu aqui. E eu quero, em primeira mão, reconhecer isso e valorizar. Agora, de uma maneira mais formal, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo por várias razões. Uma, porque faz parte da história portuguesa, ou melhor, os municípios, o municipalismo tem um papel fundamental na estruturação do Estado português desde a Idade Média, desde os primeiros reis. E, portanto, a Câmara Municipal está sempre presente na vida das pessoas. Vão encontrar neste livro, por exemplo, a ata da reunião da Câmara Municipal em que decidem promover a serreta à freguesia e, portanto, iniciar o processo. E, enfim, e é com toda a honra que nós temos aqui o Sr. Presidente da Câmara, além de ter sido a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo que gentilmente financiou a execução deste livro que vai ser apresentado agora. Quero naturalmente cumprimentar as autoridades aqui presentes, que foram já identificadas pelo Presidente da Direção, pelo João Costa, e desejar a todos os músicos e parentes, porque por trás de cada músico há vários parentes, há mulheres, há filhos, há pais, há irmãos, que todos de alguma maneira se envolvem na vida da Filarmónica. De resto, vou referir isso mais adiante, é impressionante a teia de relações familiares que existem nesta Filarmónica. Encontramos nesta Filarmónica pais, filhos, irmãos, marido, mulher, sobrinhos, afilhados, padrinhos. Só não encontramos avós, acho que não há nenhum, o teu neto ainda não toca na Filarmónica, mas cada dia toca, não é? E, portanto, é assim que os organismos vivem, com esta relação. Aqui não é como nas equipas de futebol que se vai comprar jogador fora, mesmo aqueles músicos de fora que participam aqui, participam por afeto, estão ligados. O Júlio e o Augusto não vivem cá, mas têm laços familiares. De resto, o bisavô do Augusto aparece neste livro quando tinha 18 anos, fardadinho, como músico da Filarmónica Recreio Serretense. Portanto, estes laços familiares são extremamente importantes e é assim que os organismos, as estruturas populares funcionam. Ora bem, há precisamente 50 anos eu estava aqui, não neste salão porque ainda não existia, o salão ainda não tinha sido construído, mas na sala principal do edifício da frente, como orador na cerimónia comemorativa do centenário da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense. Eu era então um rapaz acabado de sair do liceu. A cerimónia foi presidida pelo governador civil do Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo, um senhor chamado Dr. Cabrita, e o meu discurso tinha como título Sociedades de Recreio e Realidades Socioeconómicas.
O texto foi de seguida publicado como um opúsculo aqui em Angra. Depois, não sei como, foi publicado no Jornal República em Lisboa, e isso trouxe uma série de problemas graves com o poder político da altura. Estávamos em 1973 e, como alguns ainda se lembram, vivíamos em ditadura. Chegou agora o momento de esta respeitável sociedade comemorar século e meio de existência. E o Presidente da Direção convidou-me para preparar um livro comemorativo, convite que aceitei com muito gosto, e cujo resultado é trazido agora a público, num volume que, como já referi, o Presidente da Câmara Municipal entendeu por bem financiar. O livro está aqui, ainda não existem números exemplares suficientes, mas vão ser já hoje distribuídos alguns. Afinal, a Filarmónica mais antiga da Terceira, e como já foi referido, a 13ª mais antiga dos Açores, em atividade ininterrupta, desde a sua fundação, nasceu e desenvolveu-se no concelho de Angra, sendo a alma e uma das marcas identitárias da freguesia da Serreta. Não se pode pensar na Serreta sem pensar que existe a Filarmónica. Mas também a outra marca identitária da freguesia, que é Nossa Senhora dos Milagres do seu culto, e nós vemos nas bandeiras antigas da Filarmónica, vemos a efígie de Nossa Senhora dos Milagres como padroeira da Filarmónica. Porém, quando me entreguei ao trabalho, ocorreu-me o título da minha intervenção de há 50 anos e tornou-se-me claro que nunca se poderá entender a história desta Filarmónica sem se ter em conta a realidade socioeconómica da Serreta, que é, como todos nós sabemos, mas convém sempre repetir, é a freguesia menos populosa da ilha. Em 1960 a freguesia tinha 900 e tal habitantes, agora, de acordo com o censo de 2021, tem 315 habitantes. Portanto, de 1960 para cá, a Serreta perdeu 2/3 da população. É a freguesia menos populosa da ilha, cujo território, por ser agreste, pobre e o mais afastado dos centros do poder, Angra e Praia, foi o último a ser desbravado e povoado. Quando nós estudamos, e conto o melhor possível no livro essa história, quando ainda no finais do século XV, princípio do século XVI, o capitão do Donatário entregou as terras que circundavam a Serra de Santa Bárbara para sul e oeste, organizou esse território pelas ribeiras, Ribeira das Duas, Ribeira das Três, Ribeira das Cinco, etc., até chegar à Ribeira das 14, que é esta que temos aqui. E, curiosamente, há mais ribeiras, mas a última ribeira a ser numerada, que tem o número, é a Ribeira das 14, que faz a fronteira com as 12 ribeiras. Quer dizer que da Ribeira das 14 para cá era mato, era pedra, era biscoito, e depois de haver população aqui com muito trabalho, trabalhar a terra, foram batizando as ribeiras. Então temos a Ribeira do Gato, temos a Ribeira da Além, temos a Ribeira da Lapa. Ora, quer dizer alguma coisa termos uma Ribeira da Além? Isto era mesmo o fim do mundo, ficava para além de tudo. No entanto, a freguesia, a população vai-se fixando. A Serreta primeiro fazia parte da freguesia de Santa Bárbara, que começava onde começam as 5 ribeiras e acabava aqui no Biscoito da Fajã. Era tudo a freguesia de Santa Bárbara das 9 ribeiras. E depois, a pouco e pouco, como era muito longe, não havia internet, não havia autocarros e as pessoas tinham muita dificuldade de ir à missa, e os senhores padres, sensatamente, foram pedindo que se fossem dividindo essa paróquia para as pessoas poderem ir à missa mais frequentemente. Portanto, nessa altura já havia a preocupação com a vinda das pessoas à missa e, sobretudo, com os transportes e as distâncias. Ora bem, à medida que a população se vai fixando e vai trabalhando a terra, vai crescendo. Não temos muita informação acerca mas sempre que eu encontrei dados, ponho no livro, no Antal, a Serreta tinha tantos habitantes, não é? Para as pessoas terem mais ou menos uma ideia. E depois é que se vai separando, as 12 ribeiras
das 12 Ribeiras para cá separa-se Santa Bárbara, depois a Serreta separa-se das 12 Ribeiras e só depois é que as 5 Ribeiras se separam de Santa Bárbara. E aqui que hoje são 5 freguesias, no início era apenas uma. Ora bem, quando a freguesia tem condições, e depois tem a ver também com o culto de Nossa Senhora dos Milagres, com as peregrinações que vinham, com a aristocracia de Angra, que chamava a Serreta a Sintra açoriana ou Sintra terceirense, e portanto a aristocracia de Angra, os condes, duques, etc., duques não, condes, vinham para cá passar férias e organizavam a festa de Nossa Senhora dos Milagres. Isto deu um impulso bastante forte, até o momento em que a população da Serreta disse, bom, já basta, agora somos nós que vamos continuar a organizar a festa de Nossa Senhora dos Milagres. Ora bem, portanto, é uma história bastante rica e bastante interessante, que leva a que nas procissões de Nossa Senhora dos Milagres se sentisse a necessidade de haver música. Aliás, nas primeiras festas de Nossa Senhora dos Milagres, ainda nas 12 Ribeiras, porque a imagem estava nas 12 Ribeiras e só depois eu veio para cá, porque era a paróquia, nós estão disponíveis, e também ponho aqui no livro, havia sempre um aristocrata qualquer de Angra, com nomes que ainda hoje existem, que eram o mordomo da música, ou seja, era o responsável para que a festa tivesse música. Depois, a partir de um determinado momento, começam a aparecer nas contas da junta da paróquia pagamentos que eram feitos, por exemplo, à Filarmónica, à Harmónica Terceirense, que veio tocar nas festas. E, curiosamente, aquilo que se pagava à Filarmónica, a Harmónica de Terceirense, e depois passou a vir a banda militar, etc., era mais do que o ordenado do professor primário. Portanto, as filarmónicas nessa altura eram bem pagas, mas, ou então o professor, também como hoje, era muito mal pago. Ora bem, e de um determinado momento sente-se a necessidade, e surge a filarmónica, mas curiosamente nos arquivos da junta da paróquia, como se chamava na altura, a paróquia era aquilo que é hoje a freguesia. A paróquia vem do grego, quer dizer, pessoas que vão de um sítio para o outro em conjunto e se fixam lá. E a freguesia eram os filhos da igreja que se reuniam à volta da igreja, construíam as casas à volta da igreja. Ora bem, havia de facto a necessidade de haver a filarmónica, mas não aparece nos arquivos da freguesia, não aparece nenhuma referência a dizer, olha, hoje foi criada a filarmónica tal, não é? E o que nos leva a pensar que era uma coisa natural, e as coisas naturais aparecem naturalmente, e portanto a filarmónica apareceu naturalmente por iniciativa do Sr. Francisco de Sousa Cota, que era o professor aqui, o professor primário, e curiosamente com avô e bisavô de músicos que tocaram nesta filarmónica. Eu ainda me lembro de um neto dele, suponho que era neto, o Sr. Manuel Professor, e ele não era professor, simplesmente tinha a alcunha porque era neto familiar do tal professor que foi o fundador desta sociedade. Portanto, quando a freguesia é elevada, ou melhor, a Serreta, o curato da Serreta é elevado à paróquia, ainda em 1861, o decreto, também aparece aqui no livro, o decreto do rei Dom Pedro V, não é qualquer freguesia que é eleita, definida por um rei, a nossa foi. Portanto, o decreto do rei é de dezembro de 1861, mas com efeitos a partir de 1 de janeiro de 1862. E, curiosamente, 11 anos depois, temos a filarmónica. Quando as freguesias mais importantes aqui à volta dos altares, era uma freguesia muito importante, não tinha filarmónica. Santa Bárbara era a freguesia mais importante. Aliás, o Gaspar Frutuoso dizia, o padre doutor, agora não me lembro, que Santa Bárbara até devia ser vila. Porque Santa Bárbara tinha quase tanta população como Ponta Delgada. E Angra tinha mais população que Ponta Delgada até. Ora bem,
E nenhuma dessas freguesias, nem São Sebastião, nem Ribeirinho, aquelas grandes freguesias tinham Filharmónica. E como é que neste cantinho de pedra, de biscoito, com ventos frios, de bagacina, etc., vem aparecer uma Filharmónica que ainda hoje está aqui? É um assunto, eu já disse alguns, espero que ninguém me mate por isso, mas não percebo porque é que a Universidade dos Açores ainda não fez estudos sociológicos a sério, não é? Porque é que acontecem estes fenómenos? Porque é que, como sempre referi há pouco da missa, os Açores têm 1/10 das filharmónicas de todo o país e a população muito menos que isso. Portanto, há aqui um fenómeno social, e é por isso que é importante nós termos em conta os aspectos sociológicos, económicos, etc., que explicam porque é que isto acontece. O que é fato é que aconteceu. A Filharmónica Recreio Serretense é uma amostra perfeita do que é a Serreta em matéria de realidade social, que por sua vez se encontra bem representada na mesa que preside esta sessão. O Presidente do município, como eu já referi, porque desde a fundação de Portugal, os municípios sempre tiveram uma intervenção direta e fundamental na organização e na governação do território e das populações, o que no caso do município de Angra fica bem evidente ao longo do livro que eu apresentamos. Depois temos os órgãos sociais da sociedade, aqui representados pelos presidentes da direção, que é simultaneamente regente, e pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, que, tanto quanto eu sei, tanto músico como eu, não é? Mas está aqui. Portanto, órgãos que integram pessoas, membros músicos e membros não músicos, o que é também extremamente interessante. Os membros músicos ocupam-se dos aspectos musicais, etc. Os outros ocupam-se, possivelmente, daquilo que é mais difícil, além de tocar, que é arranjar dinheiro, que é de gerir as coisas, pôr as lâmpadas, etc. Não é? Mas temos aqui músicos e não músicos a trabalhar para o mesmo objetivo. E, finalmente, temos um exemplo do que é o modelo estruturante das instituições de iniciativa popular, que é o diálogo intergeracional. Aqui, simbolicamente representado por uma linha que une o músico de canto da Filharmónica, o Pedro Pavão, que é apenas um ano mais novo do que eu, mas há 55 anos que toca nesta Filharmónica, e é atualmente o decano da Filharmónica, aos dois músicos mais jovens que se estrearam já este ano, o Augusto e o Júlio, que, portanto, dizendo os nomes com Augusto Silva e Júlio Fortuna. Ora bem, o Sr. Pedro Pavão já era músico quando se comemorou o centenário da Filharmónica. E o Augusto e o Júlio, de acordo com as leis da vida e com a tendência para o aumento da esperança de vida da população, aqui estarão daqui a 50 anos, quando se comemorar o segundo centenário. Eles e mais 27 músicos. E vocês podem ver, aqui, que hoje têm menos de 35 anos de idade. E podem perfeitamente, aos 85 anos, com bengalina ou sem bengalina, podem estar aqui a assistir ao segundo centenário da Filharmónica. É muito importante nós, Pedro e eu, e depois a seguir o João, mas o João nessa altura ainda era, ele só entrou para a Filharmónica quando foi, não foi? Mas nós estamos no meio, na charneira, não é? Entre aqueles meninos e aqueles que virão para no futuro. E entre esses 27 músicos que hoje têm menos de 35 anos de idade, conta-se o Paulo Filipe Borges, mestre Paulo Borges, aqui presente, que além de músico e também de antigo membro da direção, ele e a irmã organizaram, têm trabalhado bastante no arquivo da Filharmónica, que estava, enfim, em muito mau estado, e foi um precioso colaborador na preparação deste livro, não só enquanto investigador dos arquivos da Filharmónica, que estavam completamente dispersos, mas também na sua área de especialização científica, como geólogo, porque também nós tentámos perceber a Serreta é assim, porque o território da Serreta tem estas características, tem os vulcões, tem uma série de características que a tornam diferente das outras freguesias. E se calhar também tem interferência na própria história. Para se contar a história desta Filharmónica, não se pode nem deve separá-la do contexto histórico
geográfico, geológico, social e cultural em que ela foi criada e evoluiu, a freguesia da Serreta. De que também não se pode esquecer o culto que ao longo dos tempos se construiu à volta da sua padroeira, Nossa Senhora dos Milagres. Daí que se tenha entendido dar a este livro uma dimensão que vai além da história da Filarmónica, registando factos e documentos que aparentemente nada teriam a ver com ela. Porém, numa comunidade pequena como é a Serreta, nada acontece em que não esteja presente a mão ou a vontade de alguém que também está ou esteve ligado à Filarmónica. Desde a Junta de Freguesia, o Presidente da Junta de Freguesia aqui presente é músico, até a Irmandade do Divino Espírito Santo. Ou seja, não se pode contar a história desta Filarmónica sem contar a história da Serreta, tal como seria impossível falar da Serreta sem ter em conta a sua Filarmónica. Em suma, a história da Filarmónica Recreio Serretense é uma história humana. E esta história humana, naturalmente condicionada pela história natural e política, que tentei evocar neste livro, reunindo e articulando entre si as muito poucas informações documentadas que foi possível encontrar sobre os antecedentes, criação e crescimento da freguesia da Serreta e nela da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, que, como já foi referido pelo Sr. Presidente, inicialmente chamava de instrução e recreio. Portanto, servia também para instruir, era uma escola não formal para a população da Serreta. E que aparece como exemplo da capacidade de iniciativa e de resistência dos seus habitantes, que foram os pais, avós, bisavós e trisavós da maioria dos serretenses de hoje, grande parte deles aqui presentes, incluindo eu. O livro é organizado em 3 partes, ou em 4 partes. Da primeira conta-se assim a história desta região da ilha, como é que foi organizada. Depois conta-se a história da Filarmónica, desde a primeira, e depois a partir de 1935, com os estatutos que deram ao nome atual. E depois, uma boa parte do livro é organizado por datas por ano, em que nós vemos no ano tal, no mês tal, num dia tal, quando saber, aconteceu isto, aconteceu aquilo. E a pouco vamos vendo que, à medida que avançamos, aparecem cada vez mais referências, mais informação sobre a Filarmónica. E então, essas partes estão marcadas por ano e aquilo que diz respeito à Filarmónica está marcado a azul. Para as pessoas, quem não quiser saber o que é que se passava na Serreta vai ver o que se passava na Filarmónica. Então procura aqui os textos a azul. Mas depois vão sentir necessidade de ler os outros também, que é para perceberem. Porque há determinado momento diz, olha, no ano tal a Serreta tinha tantos habitantes. No ano tal, um alqueire de centeio custava tanto. E assim nós temos uma ideia do custo de vida da altura, etc. E depois, da parte final, temos a reprodução de documentos que são muito importantes para perceber a história da nossa freguesia. Por exemplo, a primeira festa de Nossa Senhora dos Milagres, porque é que apareceu o culto de Nossa Senhora dos Milagres, ainda no século XVIII. Depois o documento, a ata da Câmara Municipal, que avança com a elevação, tinha aqui para Lisboa, mas de qualquer maneira a iniciativa parte daí, mas tinha sido em resposta a uma iniciativa de habitantes da Serreta. Que pediram à Câmara Municipal, a Câmara Municipal disse que sim, mandou para a Cúria Diocesana, depois foi para o então Governo Civil, e só depois é que foi para Lisboa para ter a assinatura do rei. Portanto, é um processo complicado, mas que se passou em 2 ou 3 meses. Hoje em dia nós metemos um papel e estamos meses, anos à espera da resposta. Quando o pessoal da Serreta pede para ser levado à freguesia, manda para a Câmara manda para o Bispo manda para o Vereador Civil manda para a Corte, a Corte manda para o rei, coitado do rei, ainda por cima era o Dom Pedro V, já estava doente nessa altura, foi pouco tempo depois, totalmente não viu o papel, mas está lá a assinatura dele, e depois vem para trás e logo, e, portanto o processo começa para aí, vamos para em setembro, e em dezembro a freguesia, a Serreta já era freguesia.
Portanto, também aqui os seus autárquicos presentes, talvez os seus governados tentassem ver como é que as coisas funcionavam numa altura que não havia telefones, internet, aviões, nem nada, e as coisas despachavam-se rapidamente. Claro que havia um senhor muito importante, que era o Visconde de Bruges, que era um dos tais aristocratas que organizava a festa da Nossa Senhora dos Milagres, que quando foi deputado na Assembleia da República, não, nas Cortes, lutou pela elevação do curato da Serreta a freguesia, a paróquia. Só que a Serreta já era paróquia, já era curato, ou melhor, para elevar, criar um curato na Serreta em Posto Santo. Mas afinal a Serreta já era curata, era paróquia. Mas enfim, o Visconde de Bruges fez esse esforço bastante grande. Portanto, estes documentos aparecem aqui, quem estiver interessado lê. Temos também os primeiros estatutos da Filarmónica, com as assinaturas das pessoas, e aí se vê aqui, que também já foi referido. Nessa altura, 80% da população portuguesa era analfabeta, ou quando muito, conseguia assinar o seu nome. E vemos pelas assinaturas, porque é mesmo o original, aquela letra muito rabiscada, que eram pessoas que claramente não sabiam ler nem escrever, apenas sabiam assinar o nome. Mas lutaram pela freguesia, avançaram com os estatutos da Filarmónica, etc. E é a toda essa gente nós devemos prestar homenagem. Portanto, foi este o objetivo que me foi encomendado. E é este aquilo que, de acordo com os documentos disponíveis, foi possível fazer. Aos jovens que aqui se encontram e aos outros que hão de vir, compete agora continuar o testemunho que aqui fica. Tal como os músicos e os sócios de hoje estão a dar continuidade àquilo que há 150 anos, pouco mais de 20 homens, eram para aí 21 ou 22, não é? Nós contámos naquela fotografia, era à volta disso. Pouco mais de 20 homens, trabalhadores rurais e naturalmente pouco alfabetizados ou mesmo analfabetos, conseguiram fazer na terra que, como ainda hoje se percebe pelo nome de uma das nossas ribeiras, era a terra da além, que não interessava a ninguém. Só interessava aos devotos de Nossa Senhora dos Milagres, que vinham cá na altura da festa. Mesmo que ela tenha hoje um terço da população que tinha quando eu e muitos dos que aqui se encontram tínhamos a idade que o Júlio e o Augusto, mas também a Carolina Menezes. Onde é que está a Carolina Menezes? Ó, a Carolina. A Gabriela Álava. Onde é que está a Gabriela Álava? A Lara Pessoa. Ou Lara. Além disso, canta muito bem. A Lara Pires. O Afonso Alves. E são aqueles que têm de 12 anos para baixo, 13 anos para baixo, não é? Portanto, nós tínhamos a vossa idade quando a Serreta tinha 3 vezes mais a população que tem hoje. E, portanto, nós agora, nós já não, mas vocês vão ter que resolver esse problema por uma via natural. Aqui há dias de uma entrevista que dei ao Diário Insular, o jornalista, Mendes, perguntou-me como poderá evoluir uma organização filarmónica nos Açores nos próximos tempos, face aos desafios que a contemporaneidade vai colocando. Era uma pergunta capciosa, importante. Mas eu pus-me a pensar, como é que numa freguesia com esta história, com estas características, com esta pequeníssima população, tem uma instituição, como foi várias vezes referido já hoje, também pelo seu padre, que é a instituição cultural mais antiga da ilha, que está viva, então não se pode mexer em nada. É assim que é. Ou seja, eu respondi e mantenho que a Filarmónica da Serreta ainda existe e floresce ao fim de 150 anos. Se isso acontece, é porque contém em si a receita certa e a capacidade de se renovar e adaptar aos tempos modernos, tal como demonstra a sua história. E, o que é muito importante, porque se trata de uma organização emanada do povo, sustentada pelo povo, com o apoio da autarquia, do governo regional, etc. Mas é para isso que servem os impostos, também para isso que servem os impostos que todos nós pagamos. Portanto, obviamente uma instituição destas não pode ser autossuficiente, com um bar e pouco mais, portanto tem que ter apoio, mas o contributo que eles dão para o desenvolvimento local, incluindo económico, mas sobretudo o desenvolvimento social e cultural, vale muitas vezes
o dinheiro, os apoios que recebem do Governo ou da Câmara Municipal. Portanto, esse dinheiro que as câmaras dão e o Governo não são despesas, são investimento. Porque é por isso que aqueles meninos e estes jovens, aquelas meninas, estes jovens todos e estes também mais antigos, estamos aqui. É porque isso funciona. Toda a minha infância, para quem não me conhece, nasci aqui 100 metros. O meu pai era o regente da Filarmónica durante 30 anos e não havia eletricidade na Serreta e os serões lá em casa passavam-se com o meu pai, que também não havia fotocópias, obviamente, o meu pai a copiar os papéis, papel a papel, instrumento a instrumento, pondo lá o instrumento e o nome do músico, para os ensaios. E enquanto eu e os meus irmãos fazíamos os trabalhos da escola, ouvíamos o que era a caneta do meu pai a escrever no papel almaço da pauta. E à luz, cadeia de petróleo. E muitos músicos, como muitos aqui presentes perceberão, muitas vezes não lhes aprecia vir ao ensaio, o meu pai ia à casa deles, agarrava os barracos e trazia-os para o ensaio. Eles resmungavam, mas vinham. E foi assim, com liderança, com capacidade de liderança também, mas também com a capacidade de deixar de estar com a família, de estar no sossego de casa, etc., para vir para o ensaio e atuar. É isto que é a Filarmónica da Serreta. Ou seja, é isto que somos todos nós, serretenses, e aqueles que não são, mas gostariam de ser, porque com esta história, lá porque eu perguntei ao Júlio, porque ele mora no Posto Santo, se ele não gostava de vir morar para a Serreta. Eu disse-me que não. Mas também não faz mal, porque se nós hoje em dia temos a internet e temos esta facilidade toda de comunicação, imaginemos daqui a 10 ou 20 anos, até já deve haver teletransportes e ele vai conseguir estar na sociedade da Serreta, na Filarmónica da Serreta, claramente no seu quarto, no Posto Santo. Quero agradecer o convite que me foi feito, a atenção. Eu demorei muito, mas podíamos estar aqui durante horas a falar sobre isto. Agradecer a vossa atenção, agradecer aos músicos, de uma maneira muito especial, ao seu chefe, João, continuador do trabalho do meu pai. Aliás, o João e o Ruben foram os últimos músicos desta Filarmónica ainda formados pelo meu pai. O Ruben e o Vítor. E o Vítor? Sim. O Vítor, que é tio do Augusto. Portanto, esta teia de relações, e sobretudo este espírito de continuar uma obra que vem dos antepassados, honra-nos a todos, e eu sinto particularmente honrado, embora não viva aqui na Serreta, mas sinto-me particularmente honrado de ser natural da Serreta, ter feito aqui grande parte da minha aprendizagem enquanto criança e jovem, e desejar que tenho muita pena, possivelmente aqui a 50 anos não estarei cá para os 200 anos, mas vou um bocadinho contrariado. De qualquer maneira, temos a certeza que vai haver uma grande festa com coisas que a gente hoje não imagina que sejam possíveis, como o meu pai não imaginava que fosse possível copiar música a partir da internet, produzir e mandar por e-mail, etc. Portanto, o meu pai também, quando escrevia ali os papéis à mão, também não sabia isso. Mas é assim que as coisas acontecem e, portanto, temos é que ter a certeza que, com o passado destes, nada mais poderíamos ter que um grande futuro. E é isso que desejamos à Filarmónica da Serreta. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem agora a palavra, por direito próprio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Professor Dr. José Gabriel do Aula Menezes. Muito obrigado. Eu tentarei no meu discurso ser tão célebre como a Câmara de 1862. Senhor Presidente da Direção, da Assembleia Geral, senhores músicos mais jovens
e mais jovens, Senhor Professor Luís Fagundes Duarte, Paulo, Senhor Secretário Regional, Senhora Vereadora da Câmara da Praia, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Diretores Regionais, distintos convidados, Sr. Padre, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Apenas dizer-vos que, para mim, é uma grande honra estar aqui, particularmente aqui num momento feliz, porque só hoje me apercebi que estamos entre aqueles que cá estiveram a comemorar o século e aqueles que cá estarão a comemorar os 2 séculos. É, de facto, um momento feliz este e é uma honra estar aqui hoje convosco. E é, de facto, uma honra estar aqui perante uma instituição que é, neste momento, a instituição cultural mais antiga da nossa ilha, é uma das mais antigas dos Açores e é, de facto, uma instituição que, com esta linha de continuidade ao longo deste século e meio, trouxe sempre a freguesia da Serreta à frente de muitas coisas e, em particular, à frente daquilo que mais nos interessa, que é este sentido de comunidade que dá a cada uma das nossas freguesias este caráter que muito nos orgulha. De facto, nestas instituições cruzam-se, obviamente, os parentescos, as amizades, mas, acima de tudo, aqui é que se faz aquele sentido de pertença, de sermos uma comunidade. E é em torno destas instituições que se formam as nossas freguesias e é em torno delas que nasce aquilo que nós muito gostamos, que é sentirmos parte de qualquer coisa, sentirmos parte de algo que está muito para além apenas daquilo que seria uma pertença formal a uma qualquer instituição. Este sentido de comunidade é extraordinariamente importante e é a chave da resiliência e do sucesso destas instituições e também das nossas freguesias, das nossas comunidades. Repare-se que neste século e meio muitas coisas aconteceram. Esta Filarmónica nasceu num período em que, pouco antes, um rei tinha assinado a criação da freguesia. Depois disso lá veio a República, depois disso veio a democracia, veio a ditadura, voltou a democracia e cá estamos nós, um século e meio depois, com profundíssimas mudanças sociais, com ainda mais profundas mudanças tecnológicas. Em tão pouco tempo nós passámos de não ter batizado na Serreta e de escrever pautas à mão para estarmos aqui numa comunidade em que todas as casas têm um telemóvel, que no fim de contas tem a biblioteca do mundo inteiro, está lá a informação toda, está lá tudo. De facto foram mudanças extraordinárias estas que aconteceram ao longo da vida desta casa, mas aquilo que interessa que é o sentido de pertença e esta vontade de participar, essa mantém-se inalterada e ela continua a ser o esteio da casa. Eu termino dando os parabéns pelos 150 anos a esta instituição, homenageando todos aqueles que ao longo de século e meio souberam trazer até agora e desejando que estes mais novos que aqui estão, daqui por 50 anos, estejam com o mesmo vigor e com a mesma vontade a celebrar os 2 séculos, como nós hoje aqui estamos a celebrar o século e meio. Muitos parabéns à sociedade, muitos parabéns aos seus músicos que a mantêm viva e atuante, muitos parabéns aos seus dirigentes que a fazem avançar e também muitos parabéns a todos nós, enquanto comunidade. De facto, é uma riqueza que aqui está, uma riqueza que também é nossa. Parabéns a todos. Muito obrigado. Ora bem, antes de entregar aqui uma lembrança aqui ao nosso Presidente da Filarmónica, gostaria de saudar todas as autoridades aqui presentes, os representantes das entidades convidadas, saudar também os nossos músicos, sócios e amigos e todos os sertenses. Ora bem, 150 anos não é fácil para qualquer uma Filarmónica poder festejar esta data. Isso tudo se faz com muito esforço, dedicação e gosto. Sem isso, acho que não se chegava aqui aos 150 anos. Por isso, eu gostaria de também recordar, como já foi aqui recordado, os fundadores da Filarmónica, os regentes, os diretores, os sócios, todas as pessoas que passaram nesta longa caminhada até aos 150 anos. Para quem lhe pedi uma grande salva de palmas. Por fim,
Freguesia da Serreta, queria dar os parabéns à Filarmónica, porque os que passaram tiveram um papel muito importante, mas se não fossem os que estão aqui, a gente, certeza absoluta, não estava aqui nesta festa dos 150 anos. Por isso, queria dar os parabéns ao nosso maestro também, e a todos os músicos, os donos, todos os que fazem parte neste momento da Filarmónica. Queria chamar aqui o nosso presidente da direção, que é maestro e músico, para você aqui uma pequena lembrança da vida freguesia. Está difícil. Tu queres ler isto? A Junta de Freguesia da Serreta congratula a Filarmónica Recreio-Sertense pelos seus 150 anos de existência, 1873-2023. Vai proceder-se agora à entrega de algumas lembranças alusivas a esta efeméride. Como já vem sendo hábito para a memória futura, costumamos fazer fotografia do músico que completa 50 anos ao serviço da Filarmónica. Embora já tenha completado 54 anos a tocar música, só agora se decidiu fazer a fotografia. Ele anda sempre a escondida. Pedi ao Pedro Pavão que descerrasse a fotografia. É a primeira. Também esta direção decidiu homenagear e perpetuar aqueles músicos que, por motivos de saúde, deixaram de dar o seu contributo musical à Filarmónica. Com este gesto, queremos também homenagear aqueles que, pelo mesmo motivo, deixaram de tocar música. Para descerrar as suas fotografias, chamado o António Mendonça e o Rui Fagundes. Está para baixo. João.
todo o apoio disponibilizado e que não foi pouco, temos uma lembrança para a Câmara Municipal de Angra, na pessoa do Sr. Presidente. Também em forma de agradecimento pelo trabalho desenvolvido para a elaboração do livro que hoje lançamos, temos uma lembrança para o professor Dr. Luís Fagundes Duarte. Eu peço só uma coisa, eu lembro quando o meu pai, quando os amigos dele iam lá à casa, ele queria mostrar faltas de música, eles não levavam os óculos, ele emprestava os óculos dele, eu também estou com problema para ler isto. 150 anos, Sociedade Filarmónica, Recreio Retense. Obrigado pelos óculos. E pela colaboração que prestou ao autor do livro, também temos uma pequena lembrança para o mestre Paulo Filipe Borges. E agora, para os grandes responsáveis por manterem esta filarmónica em atividade e com alguma qualidade, pedi aos músicos que por naipes se dirigissem à frente do palco. Portanto, vamos começar pelo naipe dos trompetes e gostaria de destacar o nosso solista Rubem Alves, que nestas últimas décadas tem-nos distinguido com os seus solos. Tem. Literatura. Parabéns. Parabéns. É vocês que vocês depois trocam. É que faltou um ensaio. É o Steven. Muito obrigado aos senhores e continuam a vir aos iniciais, ok? Agora é o naipe dos clarinetes. Doutor Luís, estamos entregados aos clarinetes. Vai dentro por nome e vai certinho. Parabéns. Vasco Rodrigues. Vasco Rodrigues.
José Hernández. Hernandes. Aida Borges. Carolina Menezes Fernandes. João Borges. Marisa Gil. Marisa Gil. Marisa. Parabéns. Tatiana. Tatiana. Está lá no fundo. Vanessa. Toda a gente tem os seus primeiros. Vanessa. A Vanessa, a última. De seguida, o naipe das flautas. Ai, flautas. Clara Pessoa. Clara Pires. Carolina. É esta pequena está aqui. Bárbara. E a Glória Melo. Agora são os bombardinhos e as tubas. Bombardeiros e tubas. Mestre Balbós, é com vocês. Sim, nós na casa. Temos a lá o pessoal da adaptação. De seguida, o naipe dos trombones e trompas. Esse já é a seguir. Muito bem. Estão todos? Estão. Afonso Alves, é que esse senhor? Parabéns. Tinha uma lágrima, que a gente conhece a Piareira. O Márcio Vieira. E Paulo de Monte, é que é o senhor Alves Estado? O Augusto Silva. É que eu... E o Paulo Rocha.
Agora o naipe da percussão. Esqueci-me do saxofone. Esqueci-me do saxofone. O Filipe é do saxofone. Samuel Vicência. Oh, Filipe, tu és de hoje em um, vais fazer É bem agora e vem a seguir outra vez. O Fábio Andrade é o primeiro. A Beatriz Costa é a minha filha. A Nájila é a minha sobrinha. Tu vais ficar aí, mas é com o saxofone. Agora o naipe do churrasco. Agora é o naipe do saxofone. Maria Ferreira é aquela senhora que está a primeira, não Paulo Vicência, está aqui o homem que está com Marlene, que é a esposa dele. A Ilha Praga, é aquela senhora. O António Mel. Uma maratona. Eu não vou esquecer ele para simbolicamente para a senhora Raquel, a gente depois vou dobrar. Aqui um jovem. Aqui a Diana Coelho. E a Diana Coelho, lá. Parabéns. E por fim, mas não menos importante, são os porta-estandartes. São eles que abrem o nosso desfile. Ricardo Coelho. É isso, senhor. Era aquele. Gonçalo Souza. Francisco Rodrigues. E o João Rodrigues Queiroz. Gênio. Temos também uma lembrança para o maestro e para fazer a entrega vem aqui o Augusto e o Júnior. Eu, afinal não era para ir ali.
Chamou agora os ajudantes e membros dos órgãos sociais que não são músicos. É o Ricardo. O Nuno Pessoa. Se estiver ele deve estar no bar. Sr. Manuel Martins. Sr. Manuel Martins. Chama como vemos a direção que não são muito complicados. Estão aí. E são os restantes membros da direção que também estão de ajudantes no bar e também não são músicos. O Luís Paulo, o Silvio Pinto, o Délcio Melo, que não pôde estar hoje. Vamos embora com a garrafa cheia. Queres que eu diga os nomes? Nuno Pessoa. Luís Paulo Borges. Manuel Martins. Manuel Martins. O Silvio Pinto. Ok, não sei. Eles estão. O Vítor está, o Vítor Teixeira está. Estava disposto. Está? Não é para trabalhar. Estás desprezo. Vítor Teixeira. Vítor Teixeira também está. Temos também agora uma lembrança para as autoridades presentes. Muita freguesia a sério. Já tem lá o recurso, mas... Muito obrigado.
Houve aqui um pequeno lapso. Qual festa na correria bem, não é assim um pequeno lapso. É que temos ali uma medalha também comemorativa, que não sei se dos 150 anos, que também foi patrocinada pela Câmara Municipal de Angra. Não sei se o Sr. Presidente quer dizer alguma coisa sobre. Só. Ela está exposta ali na mesa. Agora faltam os outros. Falta os músicos cinquentenários e aqueles dois que não podem tocar música, não é? Exatamente. Portanto, faltam os reformados, não é? Quem é ele? O Nuno Pires não acho que está aí, traz tudo. Desculpa. A gente vai chamando agora. Reformados, não é? A gente vai chamando aqui. Agora são os reformados. Eugênio. Manuel Emiliano. Vamiliano. Está a esposa. Recebe-me por ele. Ó Zé, anda cá buscar É membro da direção. É do Conselho Fiscal. Do Nuno Pires. aqui para o Presidente da Assembleia. Sujeito. Também quer tirar uma fotografia mais tudo. Está tudo, não é? Hã? Quantos é que estão? Também temos aqui uma lembrança para os seus representantes. Das outras filarmónicas. Temos recreio dos artistas. As pessoas que estão aqui à frente, não tem mais algo para trás. Recreio dos artistas. Queremos aqui. Temos aqui, nos outros todos têm o livro. Aqui só veio o livro, só veio uma determinada quantia de avião, agora o resto vem pago. Depois fazemos chegar a vocês o livro. Aqui uma lembrança que é a medalha e o ganha-peixe. Muito obrigado pela vossa atenção. Altares, não é? Altares, Doce Ribeiras, Sociedade Velha das Lajes. Muito bem, todos altares aqui. Freguesinhozinho. Obrigado. Bom, queres disponibilizar este?
Está? Feito. A Filarmónica Recreio Serretense vai agora presentear os convidados com um pequeno concerto que marcará também a estreia do seu novo fardamento. Antes disso, faremos um pequeno intervalo para que o palco seja preparado e os músicos possam ocupar os seus lugares.